Olá, turma! Continuando com as relações trigonométricas no triângulo retângulo, aula 2. Exemplos. Dado o triângulo equilátero ABC abaixo, determine. Bom, triângulo equilátero, porque tem os três lados com a mesma medida. Se aqui mede 8, aqui mede 8, aqui 4 com mais 4, 8 também. Pede para achar a medida H, que é a altura do triângulo equilátero ABC. Então, a altura do triângulo equilátero em relação a essa base, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que perceber que só esse lado do triângulo equilátero forma um triângulo retângulo. Que se o ângulo de 90 graus é aqui, aqui essa medida é a hipotenusa. Aqui é um cateto, aqui o outro cateto. Então, para achar a medida H, eu uso o teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa, que é 8 ao quadrado, é igual um dos catetos, que é o H, o outro cateto, que é o 4. 8 ao quadrado, 64, H ao quadrado, mais 4 ao quadrado, 16. 64, 16 vem para cá, negativo. 64 menos 16 é 48. A potência vem para cá, se é o quadrado aqui, vem raiz quadrada. Então, vai ficar H é igual, a potência vem raiz quadrada de 48. Bom, raiz quadrada de 48, pessoal, ela não é inteira, então eu tenho que saber simplificar. Então, simplificando raiz, eu vou pegar o número que está aqui dentro, que é o 48, e decompor em fatores primos. Divide por 2 dá 24, divide por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 vai dar 1. Simplificando, raiz quadrada, que aqui o índice é 2, né? Que eu não preciso aparecer, mas eu tenho que saber que ele existe. Então, eu vou ter que pegar os fatores encontrados de 2 em 2. Então, olha, o 2 aqui repetiu 2 vezes, vezes. O 2 repetiu 2 vezes, vezes. E esse 3 ficou sozinho, então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. E aí, lembrando que eu posso simplificar e tirar esse 2 da raiz, porque quem tem expoente igual ao índice sai da raiz. Quem tem expoente igual ao índice sai da raiz. O 3 tem expoente 1, é menor do que 2. Então, todo número que tem expoente menor permanece na raiz. Portanto, a altura é igual, 2 vezes 2 é 4, raiz quadrada de 3. Então, tá aqui. Letra B. A medida dos ângulos ABC do triângulo equilátero ABC. Poxa, o triângulo equilátero ele tem os três lados com a mesma medida e tem os três ângulos com a mesma medida também, né? Então, o ângulo A tem medida igual ao ângulo do B, que tem medida igual ao ângulo C, que é de 60 graus. Lembrando para vocês que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo, a soma dos três é sempre igual a 180. Desculpa. Então, 60, 60, 60 vai dar o 180. Cada ângulo, então, mede 60 graus. Agora, considere o triângulo retângulo ADC, né? O triângulo ADC. E determine. Então, você vai levar em consideração agora somente a metade mesmo do triângulo equilátero. Vai pegar o triângulo retângulo que formou aqui. Para achar a medida dos ângulos A, D e C. Bom, então, o ângulo A. O ângulo A do triângulo equilátero é 60. Então, a metade somente aqui tem 30. Então, o ângulo A aqui tem 30 graus. O ângulo D é esse. O ângulo D é o ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus.
E o ângulo C? O ângulo C é o de 60 graus. A soma dos três, 180. Agora, na letra D, pede o seno de 30 graus. Seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto do ângulo de 30. Cateto oposto tá aqui, ó. Então, esse é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é 4. A hipotenusa, que é 8, simplifica por 4, vai dar 1/2. Portanto, seno de 30 graus é igual a 1/2. Cosseno de 30 graus. Cosseno de um ângulo é sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente do ângulo de 30 é aqui, olha. A medida H que nós encontramos aqui, que é 4 raiz quadrada de 3. Então, 4 raiz quadrada de 3 sobre a hipotenusa, que é 8. Simplificando esta fração por 4, vai dar 1 raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o valor do cosseno de 30. Tangente de 30, tangente do ângulo, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto de 30 é 4, cateto adjacente é 4, raiz quadrada de 3. Vamos simplificar esta fração por 4, aqui vai dar 1 sobre 1 raiz quadrada de 3. Lembrando a todos que raiz quadrada de 3 é considerado um número irracional, né? Portanto, não posso deixá-lo no denominador de uma fração, tá? Então, sempre eliminar a raiz de um denominador. Bom, o que nós fazemos aqui? Usamos um artifício chamado racionalização. Então, nós vamos racionalizar, que é tornar esse denominador racional. Então, qual artifício usamos? Multiplicamos em cima e embaixo pela própria raiz quadrada de 3. Então, aqui vai dar 1 raiz quadrada de 3. Aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. E sabemos que a raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, raiz quadrada de 3 sobre 3 é o valor da tangente de 30. Seno de 60. Seno, né? Qualquer seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que agora mudamos o ângulo de trabalho, é o ângulo de 60, que é esse aqui. Então, o cateto oposto agora é o 4 raiz quadrada de 3 sobre a hipotenusa, que é 8. Simplificando esta fração, aqui vai ficar 1 raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, seno de 60 graus vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 60. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual é o cateto adjacente do ângulo de 60? É 4. E a hipotenusa é 8. Simplificando por 4 vai dar 1/2. Cosseno de 60, então, vale 1/2. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, 4 raiz quadrada de 3. Cateto adjacente é 4. Simplificando, vai dar 1 raiz quadrada de 3, que é o valor da tangente de 60. Agora, pede para achar o quadrado do seno de 30 mais o quadrado do cosseno de 30. Então, cadê o seno de 30? Tá aqui, é meio. Então, é para fazer o seno de 30 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que tem que estar elevado ao quadrado. E vamos ver quanto que dá isso? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Mais raiz quadrada de 3 ao quadrado é raiz quadrada de 9, 2 ao quadrado é 4. Opa, aqui, olha, o que nós temos? Raiz quadrada de 9 é 3. E quando eu tenho soma com frações denominadores iguais, conserva o denominador e faço aqui em cima 1 mais 3, 4. E 4 dividido por 4 é 1. Portanto, a soma do quadrado do seno com o quadrado do cosseno de um ângulo, olha, sempre será igual a 1. Então, isso aqui é uma relação muito fundamental na trigonometria, onde diz que o quadrado do seno de um ângulo mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo é sempre igual a 1, ok? Então, gravando isto também.
Bom, percebam o seguinte, olha, aqui eu tenho o seno de 30 graus, aqui eu tenho o cosseno de 60 graus. Olha o que acontece com esses dois valores, são iguais. Mas será que é coincidência, né? Eles terem o mesmo valor? Não, tá? Por quê? Porque o ângulo de 30 somado com o ângulo de 60 dá 90 graus. E quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, eles são chamados ângulos complementares, ok? Então, quem são complementares? O ângulo de 20 com o ângulo de 70, porque 20 com mais 70 dá 90 graus, então 20 e 70 são complementares. 50 graus e 40 graus são complementares, porque 50 mais 40 dá 90 e assim por diante, tá? Então, toda vez que eles são complementares, o seno de um será igual ao cosseno do outro, do seu complementar. Então, por isso que o seno de 30 e o cosseno de 60 são iguais. Assim como, olha, o seno aqui, olha, de 60 e o cosseno de 30. Tá vendo? Eles também, olha, são complementares, então o seno de um e o cosseno do outro são iguais, tá certo? E o que acontece com a tangente quando eu tenho ângulos complementares? A tangente de um é exatamente o inverso da tangente do outro, tá? Então, se você pegar aqui, olha, essa tangente e essa, olhando assim de cara, talvez você não perceba que sejam números inversos, mas são, ok? Então, olha, vamos inverter esta. Raiz quadrada de 3 sobre 3 e o inverso dessa vai dar esta aqui, ok? Então, aqui elas são inversas. Então, veja só. Raiz quadrada de 3 sobre 3, o inverso fica 3 para cima e raiz de 3 para baixo. Ah, professora, mas não está igual. Não, não está igual porque eu tenho que racionalizar, não posso deixar raiz no denominador. Multiplica por raiz de 3. Então, vai dar 3 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9. Opa! 3 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, que é 3. E simplificando aí, tá vendo? Ó, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 sobre 3 e a raiz quadrada de 3 são números inversos, ok? Então, dá uma pesquisada sobre o assunto aí que vocês vão perceber que isso sempre acontece, tá? Então, bons estudos, peguem seu caderno, refaçam os exercícios que eu passei, até mais de uma vez, se possível, ok? Então, bonitos e bonitas, até a próxima, beijo.